Glória a Deus. Formativo na mão. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, uma mulher cheia de graça. Tem mulher aqui cheia de graça? Mas não é cheia de graça naquela conversa do pessoal que fica zoando as mulheres, não, né? Um ao outro. Fulano é cheio de graça, né? Não, é cheio da graça de Deus mesmo. E, ao contrário do que muitos pensam, o pastor só fala de referência bíblica de homem. E homem, a Bíblia é machista. Não, não é não, irmão. A Bíblia fala de todos. Tem palavra de Deus para todos. E nós vamos falar hoje de Maria. Fala, Maria. Ao contrário do que muitos pensam, Maria não foi uma pessoa ruim e nem uma pessoa que nós devemos descartar e abandonar ela, como se ela não prestasse. Não. Infelizmente, uma guerrinha que foi instalada por alguns homens e líderes no Brasil e no mundo, se instalou por conta da Igreja Católica e dos cristãos. Mas isso não é uma verdade. Nós também sabemos valorizar Maria, saber a importância de Maria e o seu papel na terra como aquela que foi agraciada, bem-aventurada por Deus. Então, a nossa formativa, acompanha com a gente. Vamos falar sobre uma mulher cheia de graça e aprender um pouco como que a fé de Maria em Jesus nos ensina a ter uma vida próspera, abençoada, frutífera, cheia do Espírito Santo. Aprender algumas coisas aqui na palavra de Deus e na vida de Maria e na sua conduta. A Bíblia fala, e eu vou ler aqui com você no informativo o texto na Bíblia de Jerusalém, o texto de Lucas 1, verso 28. A saudação do anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eu queria que as mulheres, os homens que estão aqui, procurassem uma mulher do seu lado aí, porque aqui hoje só tem mulher bonita, irmão. Estou errado, mulheres? Só tem mulher bonita, e mais do que bonita, cheia da presença de Deus, cheia de graça. Procura aí, se não tiver nenhum homem do seu lado, perdoa os homens que faltaram. Fala para essa mulher assim, fala assim para ela: mulher, fala para ela, mulher, alegra-te, o Senhor está contigo. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte. O Senhor está contigo. Aleluia. Feche os seus olhos por alguns segundos. Pai, nós te louvamos. Queremos aprender aqui, Pai. Sabemos que o nosso tempo, ele é tão precioso, Pai, tão às vezes escasso. Tão escasso. E nós precisamos, ó Pai, do Senhor. Fala conosco de uma forma poderosa. Que nós queremos ouvir a Tua voz. Aprender do Senhor. Crescer no Senhor. Perdoa nossos pecados e fraquezas. E nos use, ó Pai, apesar de nós mesmos. Para que possamos, ó Pai, receber e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir mais uma vez o Senhor e a palavra de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Aleluia. Todos estão me ouvindo bem? Tá ok? Glória a Deus. Maria, esposa de José, mãe de Jesus. Deixa eu perguntar aqui, quantas Marias tem aqui nessa noite? Quantas Marias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, até profético isso, hein? 12. 12 Marias. Será que a Maria, ela exerceu influência no mundo? Será que Maria não foi uma pessoa assim que de fato fez a diferença? Ao ponto de tantas mães, famílias, colocarem o nome de Maria. A minha mãe, que deve estar me assistindo, ou deve estar na minha casa, porque ela veio me visitar, já que o filho não vai até a mãe vem até o filho, né? E glória a Deus por ela estar aqui, não conseguiu chegar a tempo para o culto, mas está aqui. O nome da minha mãe é Aparecida. E alguém podia dizer assim: que isso, pastor? Misericórdia. Aparecida. E o pior, irmão, a Aparecida é pastora. Aí é para deixar doido mesmo, né? Mas a questão não está no nome. Porque quando você tem
o encontro com Jesus, o nome, ele é lavado também pelo sangue de Jesus. Na verdade, o nome, a Bíblia fala que você terá um novo nome. Mas quem foi que disse que Maria, ou no caso das conotações aí, no caso da mensagem de hoje, Maria tem um significado ruim? Tem um plano e um propósito e uma identificação ruim? Isso é um engano, um equívoco. Então, Maria, esposa de José, mãe de Jesus, ela exerceu um papel extraordinário. Bendita, bem-aventurada, aquela que foi agraciada, escolhida por Deus. Quantas mulheres havia no mundo e na terra, naquele dia, naquele momento, mas Deus escolheu Maria. O Senhor se agradou dela, uma mulher que temia Deus, que andava com Deus. E essa mensagem aqui hoje não é só para as mulheres, porque enquanto nós falamos aqui de Maria e de Jesus, eu quero que você entenda, e os homens estão aqui, compreendam a importância de uma mãe, de uma mulher, na vida, na sua vida como homem, ou como filho. Então, eu quero que você entenda algumas coisas aqui que são importantes. Existem alguns dogmas apresentados pela tradição sobre Maria. Quais são? Algumas doutrinas cristã romana associadas a Maria. Então, primeiro, a maternidade divina, que foi proclamada pelo concílio, sendo a mãe de Deus. Lembrando, são alguns dogmas apresentados na tradição. Não estamos afirmando aqui que isso aqui é o que a palavra diz. Agora estou dando aqui um panorama para você entender um pouquinho sobre Maria, no contexto da história, não só bíblica, mas do mundo, na história da nossa vivência. Então, em segundo vem a virgindade perpétua. São dogmas que dizem que virgem antes, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Vamos lá. Terceiro, santidade absoluta, cheia de graça, ou gratia plena, por toda a sua existência. Outro dogma. Quarto dogma, a Imaculada Conceição foi concebida sem a mancha do pecado original. Então, preste atenção nisso. E quinto dogma é a Assunção aos céus, que refere-se à elevação de Maria em corpo e alma ao céu. Este dogma foi proclamado até pelo Papa. Um Papa, Papa 12º, em 1º de novembro de 1950. Faz tempo isso. Então, alguns dogmas que afirmam que Maria subiu aos céus, elevada aos céus, com corpo e alma, que ela é imaculada, a santidade absoluta, virgindade perpétua, maternidade divina, algumas coisas que nós ouvimos de muitos anos. A maioria de nós aqui, e alguns que estiverem no nosso meio talvez são católicos ou não, que estão pela primeira vez, não importa, se não vai interferir, não vai te ofender, porque eu não estou aqui para pregar, para ofender religião de ninguém, mas sim pregar Jesus e o amor dele, amém? Mas a maioria de nós aqui, a nossa religião, o país, o Brasil foi colonizado, foi alcançado por um outro país que tinha muito forte enraizado na sua cultura a religião do catolicismo. Então, se perguntar para quem aqui já foi católico, a maioria vai erguer a mão. Então, essa é a nossa base, que é cristã, porém, com a divergência e a diferença do pentecostalismo, do avanço e do entendimento de quando nós fomos tomados pelo poder do Espírito e não nos perdemos mais daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a morte de Maria? Não há registro sobre a morte de Maria. Diz uma tradição cristã que ela teria morrido, ou dormição da Virgem Maria, no ano 42 depois de Cristo, e seu corpo foi depositado no Getsêmani. Desde os primeiros séculos, usou-se a expressão dormitação, do latim dormitare, em vez de morte, é uma tese de tradição. Então, só para reafirmar os dogmas da tradição romana sobre Maria, as igrejas ortodoxas, na sua maioria, aceitam esses mesmos dogmas. As confissões protestantes não aceitam, porque não foram expressos nas Escrituras, no Novo Testamento, e sim proclamadas dentro da tradição de uma igreja. Portanto, são convenções e teses humanas. Claro até aqui. Mas tem duas questões problemáticas. Fala comigo, duas questões problemáticas. A primeira, e você pode completar aí no seu formativo, o perigo do fundamentalismo evangélico radical. O perigo do fundamentalismo evangélico radical. E a segunda
problemática é o perigo da tradição dogmática sem base bíblica. Sem base bíblica. Então, a primeira questão aqui é o seguinte: são aqueles cristãos que começam a menosprezar Maria, é o radical. Ele começa a dizer: Maria não presta, Maria não é nada. Ao ponto de colocar ela tão embaixo, como se o papel dela e a missão dela aqui na terra fosse a coisa mais absurda do mundo, ou menosprezada, ou desprezível. E muitos cristãos fazem isso porque eles querem defender Jesus. Eu quero lembrar você uma coisa que está aqui nessa noite, nessa ceia, meu irmão em Cristo. Jesus não precisa de advogado. A Bíblia fala que ele já é o advogado. Está claro isso? Não, porque eu tenho que defender Jesus, porque eu já vi Maria passar por cima de Jesus. Não, irmão, religiões podem falar, um monte de coisa, mas Jesus não precisa que alguém defenda ele. Ele é Senhor, ele é Rei sobre todas as coisas, diga amém. Então, tem gente que entra no radicalismo, e por medo de, como se Maria fosse tomar o lugar de Jesus, começa a brigar com católicos, brigar com pessoas, com família, com pai, tem mãe, tem marido que perde casamento, perde filho, entra em confusão por discutir que Maria é ruim, Maria é boa, Maria não presta, Maria presta. Não é esse o caminho. Maria teve sim seu papel. E este é um perigo da problemática, de nós entrarmos nesse fundamentalismo radical, de menosprezar, ou até mesmo ferir. E não é esse caminho. E o segundo problema está baseado na tradição e nos dogmas, que declara Maria como mãe de Deus, e mediadora, por medo bestial, bobo, de que vai diminuir o cristianismo ou o próprio Jesus. Então, existem dois problemas: tratar Maria da maneira que ela, biblicamente, não pode, não deve ser tratada, e tratar Maria também como alguém que não teve nenhuma utilidade. A Bíblia diz: bem-aventurada, agraciada, cheia de graça, tu és bendita entre as mulheres. O Senhor escolheu Maria, assim como o Senhor também escolheu você, diga amém? E nos escolheu. Então, entender isso é fundamental, saber separar, e não entrar nesta onda, e nesse conflito religioso, e até mesmo político, muitas vezes, de religiões. Não é o caminho. É preciso estar com os olhos abertos, com a mente ligada, para que você não se perca nisso. Quando algum católico, um irmão católico, algum irmão, alguma pessoa no seu trabalho, no seu dia a dia, fala de Maria, nunca desrespeite Maria. Fale com amor, com seriedade, mas deixe claro, nós não cremos que ela é mãe de Deus. Nós cremos que ela foi agraciada por Deus, que o Senhor usou ela, escolheu ela, e ela, cheia de graça, concebeu pelo Espírito Santo Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então é muito bom eu entender isso e não entrar nessas paranoias, essas problemáticas. E qual que é a opção segura? A opção segura é o caminho bíblico. O caminho bíblico. Voltando ao texto, Lucas 1:28, a saudação do anjo: alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria foi uma bênção de Deus para a humanidade, simplesmente porque as Escrituras afirmam que ela seria chamada em todas as nações de mulher bem-aventurada, feliz. Maria nunca foi uma mulher secular, ela não foi uma mulher normal. Nenhuma mulher na história da humanidade será igual a Maria. Ela precisa ser respeitada e honrada. Agora preste atenção, não por reza ou rosário, mas na sua vida, sendo uma fiel seguidora de Jesus, o Filho de Deus. Então, respeitar Maria não é na conduta de orações como mediadora, mas como alguém que também seguiu Jesus. Discípula de Jesus, caminhou com Jesus. A doutrina bíblica cristã, evangélica, não crê que Maria tenha sido levada aos céus, mas crê que Jesus, sim, ele não só foi levado aos céus, mas também é o mediador. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. A Bíblia fala em João 20, verso 30 a 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então,
tudo que Maria e Jesus fizeram não está relatado na Bíblia. Porque o texto já fala, se fosse colocar na Bíblia, registrar tudo, não haveria condições de ter tantos livros. Mas uma coisa é certa, Maria foi agraciada. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, mãe, apesar de você que está aqui, mãe, não ser Maria, algumas são Marias, outras não. Mas você também, mãe, foi uma mulher escolhida por Deus. Deus te deu filhos da carne para você cuidar e gerar, não só para si, mas para o mundo e para a missão dele na terra. Você que não tem filhos ainda, e talvez não venha a ter, da carne, genealogicamente falando, Deus também te escolheu para gerar filhos para a eternidade. Diga amém, irmão. Entenda, somos agraciados, escolhidos por Deus. E você, homem que está aqui, o Senhor também te escolheu. O Senhor também te marcou para viver um tempo, uma história, em que só você vai poder viver. Não haverá outro Heber. Pode haver outra pessoa com o mesmo nome que eu, mas eu sou eu. A minha digital é única, a sua digital é única. E o meu tempo, a minha geração, eles são um só. E você precisa entender isso e viver esta verdade. Precisamos entender, para fundamentar a nossa fé, está na palavra de Deus. Os evangelhos deixam claro. Então, diante disso, eu não preciso de nenhuma outra doutrina humana para fundamentar a minha fé em Jesus. E nem em nenhuma outra personagem das Escrituras. Inclusive Maria. A Bíblia precisa ser suficiente. Fala para o seu irmão, a Bíblia, ela é suficiente. Para quê? Para que a minha fé esteja totalmente alicerçada. Do contrário, ela perde importância como palavra de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 22, 18, que se alguém acrescentar alguma coisa ao ensino da Bíblia, será castigado. Declaro a todos os que ouvem as palavras e profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. A Bíblia fez uma clara separação entre o filho de Maria e o filho de Deus. Está claro isso. O filho de Maria e o filho de Deus. E os filhos de Maria e o filho de Deus. Então as palavras de Maria na Bíblia estão divididas em alguns pontos. 3 palavras dirigidas ao anjo, na anunciação. Depois, o Magnificat em resposta a Isabel, o seu cântico de louvor a Deus. 2 palavras foram dirigidas diretamente a Jesus. E apenas uma e última vez dirigida aos homens, aos servos das bodas de Caná, na Galileia. Em referência a ela, em Atos e algumas cartas de Paulo também. E temos 7 registros de palavras atribuídas diretamente a Maria. Uma coisa muito importante desse panorama aqui sobre Maria é entender que os evangelhos e Atos afirmam abundantemente que José casou-se com Maria e Jesus tinha irmãos. Então eu quero reforçar aqui um pouquinho isso, porque uma vez meu pai, atendendo uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com o catolicismo, numa conversa, essa pessoa batendo papo sobre a palavra de Deus, aprendendo, meu pai falou assim: você sabia que Maria teve outros filhos? Que Jesus teve irmãos? Que isso, que blasfêmia! Talvez alguém aqui possa estar ficando, pastor, estou assustado, que isso? Isso é um absurdo. Mas eu quero reforçar a vocês, isso é muito importante dizer, irmãos. Maria também teve outros filhos. Jesus teve os seus irmãos. Então não se assuste, isso foi um contexto normal, uma vida normal. Maria não concebeu mais filhos pelo Espírito Santo. Ela teve um filho só pelo Espírito Santo e foi Jesus. E ponto final. Então entenda isso. A Bíblia fala lá em Mateus 1,16, José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Marcos 6, verso 3 diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha os textos comprovando. Mateus 13, versos 54 ao 56, diz assim, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria?
E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? A Bíblia fala também em Atos 1, verso 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, irmão, a Bíblia deixa bem claro para nós que Maria teve outros filhos. Jesus teve os seus irmãos. Então, eu quero chamar a atenção. Não idolatre Maria, mas não menospreze Maria. Repetindo, não idolatre Maria, mas não menospreze Maria. Ela teve o seu papel, ela teve a sua importância, mas nunca colocando ela num contexto que a Bíblia nunca colocou. Está muito claro, a palavra de Deus está sempre clara, dizendo para nós, olha, Maria foi agraciada, porém Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar, para achar aquele que estava perdido. Então, é importante você entender isso, e não entrar mais em confusões, e não mais entrar em discussões religiosas, mas amar e entender o papel e o tempo de cada pessoa que Deus usou nessa terra. Saber, até conversar com os outros irmãos de outras religiões, sempre em amor, nunca em discussão, nunca para ofender. Ah, seu idólatra! Você não sabe o que faz. Você fica aí, nesse altar aí. Não é assim. Jesus nunca pregou desse jeito. É preciso amor. É preciso compreender que tudo teve o seu papel, teve o seu propósito. Então vamos entender isso. Eu quero que você, mãe, você, pai, você, família, compreenda o que Maria fez e como que ela viveu. E a importância da sua fé em Jesus. E a importância dela no papel do cumprimento do propósito de Deus na obra salvadora. Lucas 1,38 diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que Maria fez? Nos 4 evangelhos de Jesus, Maria faz uso da palavra por 7 vezes, sendo 6 curtos diálogos e uma linda oração de adoração e louvor a Deus. As palavras de Maria registradas pela Bíblia revelam o que ela fez pela fé e assim o que também precisamos fazer. Então vamos lá. Primeiro, aprendendo com esse contexto, você precisa colocar sua fé acima da razão. Coloque a sua fé acima da razão. Lucas 1,34 diz assim: como acontecerá isso, se sou virgem? Ora, é interessante que o texto, para quem não lembra, rapidamente, o Senhor escolhe Maria. O anjo aparece para ela e fala assim: olha, você terá um filho. E ela fala: mas como? Eu estou de casamento marcado? Eu nem casei, eu sou virgem. Então não foi um momento de dúvida de Maria, mas foi um momento de preocupação. Como assim? Como que eu vou lidar com isso? Então, comece a observar aqui a postura e a fé de Maria em Deus. Ela ouve aquilo e ela fica preocupada, mas ela colocou a sua fé acima da razão. A Bíblia nos revela a surpresa de uma moça inocente. Naquela época, irmãos, as moças costumavam casar, viu, moças? Olha só, louvem a Deus por ter nascido nessa geração, nesse tempo. Naquela época, as moças costumavam se casar com 12, 13, 14 anos. Você já pensou? Ela era uma adolescente, uma mocinha. E aí, de repente, vem uma notícia dela. Ela estava se preparando para casar, virgem. Como que ela podia reagir a uma situação dessa? Mas ela colocou a sua fé acima da razão. Mulheres de Deus, quando a situação ficar difícil, coloque a sua fé acima da razão. Diga amém. Coloque a sua fé acima das suas emoções. Deixe Deus agir com o seu plano. Segundo, você precisa saber claramente sua função diante do Senhor. Lucas 1,38, a parte A do versículo, diz assim: sou serva do Senhor. Depois que ela ouve o plano, o anjo anuncia para ela o que ia acontecer. E ela tem aquele diálogo, aquela conversa poderosa e tão espiritual e tão celestial, entendendo a missão dela na terra. Deus tinha um plano através dela. Ela diz: eu sou serva do Senhor. Aconteça comigo aquilo que o Senhor quer fazer. Entender claramente a sua função diante do Senhor. Ei, você mãe, você pai, você homem, você mulher,
Quando você entende claramente a sua função diante do Senhor, você para de resistir, você não teme, você apenas diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo, eu quero fazer a tua vontade. Quantos querem fazer a vontade do Senhor aqui? Diga aleluia. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, mas para fazer eu preciso entender claramente a minha função. Nós tivemos uma campanha aqui, falando nos 40 dias, com o propósito da nossa missão. Por que estamos aqui? Qual o propósito da nossa existência? Quando você entende isso, você compreende o porquê que você está na terra, o porquê que você está neste mundo. A sua missão é entregue nas suas mãos, ou ela vem como luz à sua mente. Você se rende, você fala: eis-me aqui, eu quero te servir. A Bíblia nos revela uma jovem consciente e submissa em sua fé. Terceiro, você precisa se submeter incondicionalmente à vontade do Senhor. Se submeter incondicionalmente à vontade do Senhor. Lucas 1:38, a parte B do versículo diz assim: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha a resposta de Maria. Neste verso, a Bíblia nos revela uma vida dependente e obediente a Deus. O papel que Maria ocupa na Bíblia é mais discreto, se comparado com a tradição católica. Os dados estritamente biográficos derivados dos evangelhos dizem-nos que era uma jovem donzela virgem que concebeu Jesus, o Filho de Deus. Era uma jovem verdadeiramente devota e corajosa. O Evangelho de João menciona que antes de Jesus morrer, Maria foi confiada aos cuidados do seu filho, apóstolo João. Maria foi 19 vezes citada no Novo Testamento, sua importância para a fé. E temos também no Novo Testamento as palavras dirigidas a Maria, registradas. Temos 8 registros, sendo 3 ditos por Jesus diretamente a ela. E uma dessa palavra foi essa aqui, está lá em Lucas 1:30 ao 33. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. E ele reinará para sempre, e o seu reino nunca terá fim. O texto não disse que Maria reina para sempre, mas disse que Jesus reinará para sempre. Olha só, a importância de entender o papel, a missão. Você vai conceber, você vai gerar no ventre aquilo que é obra do Espírito. E ele será rei e reinará para sempre. Então, Maria entendeu. É uma coisa que nós temos dificuldade de entender, irmão. Eu confesso que eu já tive. Em alguns momentos, às vezes eu me pego em dificuldades para entender e para viver. Eu vou dizer para você o porquê. Preste atenção. A Bíblia fala que Maria aceitou incondicionalmente o seu chamado. Aceitou de forma incondicional o seu chamado. Quantas vezes nós ficamos assim: pastor, ou Deus, se o Senhor me der dinheiro, se o Senhor me ajudar, aí eu vou te servir. Mas Deus, o Senhor vai me usar assim, vai me largar de lado? Ah, pastor, porque há um tempo atrás nessa igreja eu era muito útil, eu fazia tal, eu era assim, mas agora parece que o povo me esqueceu, me largou de lado. Sabe, irmãos, eu às vezes observo alguns pastores, líderes nossos, sentado, ouvindo muitos pastores jovens pregar, ministrar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus. Já tem igrejas nossas no Brasil em que os filhos dos pastores assumiram a liderança total da igreja. E os pastores fundadores estão sentados ouvindo seus filhos pregarem. Sabe o que é isso? Pessoas que entenderam o seu tempo, o processo e a vontade de Deus. Nós não somos donos do plano de Deus. Nós não somos donos do propósito de Deus. Nós somos serviçais, mordomos. Estamos aqui para cumprir o plano, a vontade dele. E se Deus quiser usar você para dizer:
A. O outro vai dizer B. E isso vai impactar a geração toda. E se for essa a sua missão, amém. Você cumpriu a vontade de Deus. Não fique segurando e amarrando aquilo que Deus já fez. E agora, pastor? Agora continua cultivando a sua vida com Deus, porque a eternidade é maior do que aquilo que você faz em nome de Deus e para Deus. Entender isso é muito importante, porque tem gente que fica segurando tudo. Maria podia falar assim: não, Jesus é meu, Ele é meu filho, Ele foi gerado pelo Espírito, mas Ele é meu, eu não abro mão dele, não, Ele não vai sair de casa. Mas ela cuidou de Jesus quando ele era criança, amamentou, fez tudo o que tinha que fazer como mãe, entendendo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Você está aqui porque você está fazendo a vontade de Deus. Não segure pessoas, não segure os seus filhos, ore, invista neles, porque eles vão cumprir a missão do Senhor na terra. Discípulos, você não amarra, você não impede, você não se oprime com medo de eles crescer mais que você. Você ora para que eles possam voar e decolar e fazer a vontade de Deus. Maria entendeu e ela obedeceu e se submeteu de forma incondicional. E ela disse: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você pode erguer a sua mão comigo e dizer assim: Senhor, diga que aconteça comigo conforme a tua palavra. Diga aleluia. Para aplaudir Jesus bem forte. Que aconteça com você, comigo, com a nossa família, conforme a palavra de Deus. Aleluia. Submeta-se à vontade de Deus de forma incondicional. Não segure pessoas, não tome para si. Entenda, eu faço parte do propósito, do plano de Deus. Deus tem coisas maiores a fazer e eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade, cumpra o teu querer. Aleluia. Aleluia. Quarto, você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Preste atenção que o texto de Lucas 1, capítulo 1, verso 46 ao 55, diz assim, eu não vou ler o texto todo, mas a Bíblia fala que foi o cântico, foi o momento que Maria exultou, adorou o Senhor. Preste atenção, ela ainda não tinha visto Jesus nos braços, ainda estava sendo gerado no seu ventre. É lindo esse momento. E ela começa a cantar, adorar, exaltar o Senhor. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu... Olha só, aonde que você vai ler na Bíblia Maria colocando-se maior ou melhor do que Jesus? Mesmo sendo mãe naquele processo carnal, ela entendia, Ele é o meu rei, Ele é meu Salvador. Eu estou servindo, assim como João Batista, que anunciou Jesus no deserto, e ele ficou gritando: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus chega para batizar, para ser batizado, a Bíblia fala que João falou assim: olha, eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno, eu estou aqui e eu tenho que ser batizado por você, não eu batizar você. Mas o Senhor fala assim para ele: não, faça para que se cumpra o propósito de Deus. Isso é lindo. João entendeu. Uma vez os discípulos de João disseram assim: ô João, os seus discípulos estão largando você, estão indo seguir Jesus. Ele disse assim, ó: o importante é que ele cresça. E eu... Pessoas que entendem o seu propósito nunca vão estar acima de Deus, nunca vão se colocar acima do propósito, do plano de Deus, sempre se submetem, sempre se rendem, dizendo: Senhor, faça a tua vontade, eu quero apenas te servir. Se o Senhor me usar para uma vírgula, eu vou ficar feliz, porque eu vou estar com meu nome na história, meu nome vai estar escrito no livro da vida, eu vou fazer parte daqueles que venceram pela fé. Mas obrigado, Senhor, por me usar por uma vírgula. Fui chamado para fazer uma vírgula, amém. Eu sou grato a Ti por isso. Você precisa crer que Jesus é o Salvador. Maria, gerando Jesus no ventre pelo Espírito Santo, ela já reconhecia: meu Salvador. Nós cantamos aqui agora há pouco: meu Salvador. Nós estamos na Santa Ceia aqui, momento de renovar a aliança.
Estamos aqui trazendo memória a esperança, e a esperança é o Salvador, Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, meu irmão, aceite hoje. Se você desaceitou Jesus, se é que pode dizer assim, aceite novamente, reconcilie com o amor de Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Diga aleluia. Quinto, você precisa ser um servo à disposição de Deus. Lucas 1:38 diz assim, a partir do versículo: sou serva do Senhor. Maria é uma mulher extraordinária, viveu de uma vida exemplar, segundo os propósitos de Deus, cheia de graça, cheia da graça de Deus. Não cremos que Maria seja mãe de Deus, no sentido estrito do termo, pois a natureza divina de Cristo é anterior à existência de Maria. Ou seja, o propósito do Senhor, a existência do Senhor, vem antes de Maria. A Escritura registra que Ele é o verbo encarnado de Deus. João 1, verso 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então Maria não foi mãe da Trindade. A Bíblia fala lá em Gênesis, que o Senhor disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá, irmão. Antes de Maria sonhar em existir, a Trindade já existia. O Senhor estava lá o tempo todo. Então, a Bíblia declara lá em João 1, verso 1 ao 5, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, você precisa se colocar à disposição daquele que é o verbo vivo, aquele que venceu a morte. Coloque à disposição, seja servo. Maria fez isso. Eu vejo muitas mães fazendo isso. Mães que não dormem direito porque cuida do filho, cuida da casa. Hoje mesmo, eu falei para minha esposa isso hoje à tarde. E é bom falar que ela não está aqui mesmo, eu posso falar para não ficar se engrandecendo. Toda cheia. Às vezes é bom, né? O dia dela hoje, dia das mães, então pode elogiar um pouquinho, não faz mal não. Olha só, eu correndo contra as coisas e fazendo umas coisas aqui, e ela limpando a casa. E aí eu deixei minha mochila com o notebook, Bíblia, meio largada assim na cama, as coisas largadas. E eu falei, depois que eu tomar banho, eu vou lá guardar. E enquanto tomava banho, ela foi lá, guardou minha Bíblia, notebook, arrumou tudo bonitinho. Aí eu voltei a guardar e eu falei, quem guardou? Aí eu fui lá na cozinha e falei, você guardou minhas coisas? Ela falou, eu guardei. Falei, mas amor, você está cuidando das crianças, pondo roupa, deixa que eu guardo. Mas eu guardei, amor. Aí eu falei para ela, você não existe, mulher. Você não existe. Mãe, é assim. Se eu for usar um exemplo aqui de novo, da família Prado, eu já falei uma vez, não vou falar muito não, para não dar muito ibope. Mas enfim, tem mãe, irmão, que serve na boca. Até hoje. Mas vai falar para essa mãe assim, está errada. Não faça isso, você vai ofender ela. Porque esse é o jeito dela cuidar dos filhos. É o amor, é o carinho, é o cuidado. Está bem incrível. Então nós vemos muitas mães nos ensinando muito. Ei, homens, algumas coisas precisamos aprender com as mulheres. Algumas coisas precisamos aprender com as mães. Algumas coisas precisamos aprender com Maria. Não como mãe de Deus, mas como alguém que cumpriu o propósito do Senhor na terra. Servo. Se colocar na condição de servo. Fala para o seu irmão assim, seja mais servo, irmão. Fala, sirva mais a Deus, aos outros. Aleluia. Penúltimo, você precisa apresentar os filhos ao Senhor. Lucas 2, verso 22 ao 23, eu não vou ler todo o texto, vou ler só uma parte aqui. Diz assim, então eles levaram a criança para apresentar, ou para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Você precisa apresentar, dedicar os seus filhos ao Senhor. Ei, mãe, ei, pai, ei, discipulador, líder de célula, pastor, pastora, você que cuida de vidas, dedique os seus filhos, discípulos, dedique a sua família ao Senhor. Não desista dos seus filhos. Não importa se para isso você precisar ir até o último instante,
a último momento, não importa, lute, cuide, dedique os seus filhos ao Senhor, porque mesmo que uma coisa ruim aconteça com eles, no final de tudo, eles vão se lembrar da palavra de Deus. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele jamais se desviará dele. E uma hora ele vai lembrar: o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do meu tio, do meu avô, da minha avó, Deus me socorre aqui. Ele vai lembrar, ela vai lembrar. Então ensine, dedique. Maria, apesar de tudo, ele é filho de Deus. Maria e José podiam falar assim: olha, já que ele é filho de Deus, deixa para lá, não vamos levar não. Mas a Bíblia fala que ela obedece. Tem muita gente, irmão, que perde a bênção por besteira. Ele fala: não, tá bom, tá bom. Eu quero lembrar você nessa noite que o nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, é que nem uma mãe, o filho limpa a casa, passa um paninho assim, de qualquer jeito, passa a vassourinha, tem um cantinho assim, ele joga, tem um tapetinho, ele joga. A mãe chega, irmão, ela bate o olho, está sujo. Você não limpou aqui. Não adianta, porque a mãe é detalhista, e ela sabe cada ponto da casa. Deus também é detalhista. Não adianta obedecer, não existe obediência de meio termo. Ou você obedece, ou você não obedece. Então Deus ele é detalhista. Ela cumpriu. Ela falou: olha, chegou o tempo, é a ordenança, vamos lá apresentar Jesus. Levar ele ao templo. Levar ele ao templo. Leve seu filho para a igreja, irmão. Traz seu filho para a escolinha. Leva para a célula. Dá trabalho demais, irmão. Quando foi criança não deu trabalho? Me fala. Qual foi a época do tempo do mundo que criança não deu trabalho? Jesus pregando e as crianças correndo. Aí uma criança foi até ele e os discípulos: não pode. Jesus para e fala assim: não impeçam as crianças que venham até mim, pois o reino dos céus é como pessoas que são igual a elas. Irmão, para com isso, cuide, traga para a igreja. Esses dias eu fui surpreendido pelo meu filho, e era uma segunda-feira, e nós chegamos em casa, saímos, fomos passear com ele no Parque das Águas, que é um lugar que a gente gosta muito de ir com a família, e passear, e voltamos, e aí chegamos em casa e ele falou: mamãe, a gente não vai para a igreja? Eu falei: não, filho, hoje não tem culto, hoje é a nossa folga. Quando tem folga, é a nossa folga. Mas eu quero ir para a igreja. Mas não tem culto hoje, filho. Mas eu quero ir para a igreja. A mãe começou a chorar, irmão. E aí eu peguei o violão, a pastora começou a cantar, abriu a Bíblia e fez um culto em casa. Porque ele queria ir para a igreja, ele ir para o templo. Oh, meu irmão, que nós possamos gerar uma família em que as pessoas tenham o prazer de ir para a igreja. Os nossos filhos tenham o prazer de congregar, de buscar a Deus. Então leve o seu filho, lute. Pastor, eu já cansei. Não se canse. O Senhor, a Bíblia fala assim, lá em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Lute pelos seus filhos. E por último, você precisa entender, aceitar e cuidar para que se cumpra o chamado e a missão dos seus filhos. Lá em Lucas 2, 41 ao 52, diz assim: porque vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Fala comigo assim: mas eles não entenderam o que ele disse. Preste atenção, tem muito pai, muita mãe que não entende. Não entende. Está boiando algumas coisas ainda. Maria entendia algumas coisas, entendeu o seu processo, mas aquele momento foi estranho, porque Jesus sumiu. Eles sempre iam adorar o Senhor todos os anos ao templo. As caravanas que seguiam para adorar o Senhor, e na volta eles achavam que Jesus estava com um grupo, e não estava. Jesus ficou lá no templo. E eles viajaram, e aí eles, quando se deram conta, estava tarde, foram correr atrás e sumiu. Jesus ficou sumido por 3 dias. Irmão, graças a Deus, que Deus me livre e me guarde disso. Eu nunca perdi meus filhos, e nem a pastora. Às vezes aqui no salão eu fico: cadê meus filhos? Cadê? Porque eles correm, somem. O povo, até os irmãos até ficam já me ajudando. Já. Fulano, olha o menino lá correndo. Olha o Pietro lá saindo na porta, enfim.
Deus levanta os irmãos para ajudar a gente. Mas uma vez minha mãe me perdeu. Numa convenção em Brasília. Mais de 5.000 crentes, irmão. Gente que é crente, que não é crente, enfim, todo tipo de gente, né? E eu brincando, quando eu fui ver, eu estava lá longe, para mim estava tudo em paz. E minha mãe tinha deixado com um rapaz da igreja, lá de Mauá, e esse rapaz também me vacilou, me deixou escapar, e ela falou, fulano, cadê meu filho? Ele estava aqui comigo. E minha mãe virou uma mãe quando alguém perde o filho dela, irmão. Se alguém que você deixou, pegou seu filho, o filho de alguém para cuidar, e você perde ele, irmão, você se prepara que você arrumou uma briga feia com a mãe. A casa caiu feio. E ela desesperada, irmão, minha mãe arrumou, acho que parou a convenção. Não, ninguém sabe, eu quero meu filho, desesperada. E eu correndo, brincando lá no estacionamento da igreja, que tinha um canto que era de terra ainda, e desesperado, horas e horas. Mas uma coisa que eu estava pensando, enquanto eu lia a palavra, meditava a palavra para hoje, eu falei, caramba, eu me perdi de onde? Eu estava perdido dentro da igreja. Eu não saí do ambiente da igreja. Porque eu não tinha mente, nem visão para outras coisas. Para mim, o lugar de diversão e de passear, de comer, de ficar, era na igreja. Sempre foi. Então eu não saí da igreja. Demorou por causa da multidão, mas daqui a pouco eles me acharam. Você entende isso? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Quando vai ver, estava lá Jesus no templo, ensinando, falando um monte de coisa que ninguém nunca tinha espantado com aquilo. Como que ele fala isso? E Maria chega e fala, filho, como é que você faz com a gente? Jesus não pode fazer isso. Você sumiu. E Jesus fala assim, vocês não sabiam onde eu estaria, não? Não sabe que meu prazer, a minha alegria está na casa do meu pai? Meu irmão, minha oração, mamães, é que os seus filhos, quando se perderem, vocês falam assim, está na igreja. E quando você não lembrar, você ligar e falar, onde você estava? Mãe, estava na igreja. Pai, estava na igreja. Estava na cela, estava com os irmãos da igreja, com os jovens da igreja. A minha vida é a igreja. A minha vida é a palavra de Deus. Diga aleluia, irmãos. O meu prazer é andar com Jesus, com o Pai. Então, que você possa entender. Maria, apesar de tudo, o texto fala assim, depois que ela conversou com Jesus, ele deu essa resposta para ela. O texto fala assim que Maria ouvia todas essas coisas e guardava no coração e refletia muito sobre aquilo que estava acontecendo. Porque para uma mãe tão jovem como Maria, na condição de cuidar de Jesus, ter que lidar com tudo isso não foi fácil. Lidar com uma transição na sua vida, no seu casamento, com um homem que tinha uma missão extraordinária na terra. Sabe aquelas mães que têm um filho muito inteligente? É mais ou menos por aí. Que é muito agitado e pensa rápido e faz coisa. Alguém liga, fulano, vem aqui na escola porque seu filho não trabalha. É uma criança que tem um propósito, um chamado de Deus extraordinário. Deus vai usar para coisas extraordinárias. Como administrar um filho que tem um chamado extraordinário? É simples. É dizer para o Senhor assim, Senhor, eu não vou impedir o chamado do meu filho. Eu não vou impedir o chamado da minha filha. Eu quero contribuir, porque eu já entendi. Ele tem um chamado, uma missão nessa terra. Quando eu oro pelos meus filhos, eu falo, Senhor, usa o Pietro para cumprir o propósito do Senhor. Que ele seja um profeta para as nações, que ele faça a tua obra. Ele veio para este mundo para fazer a tua vontade. Eu não quero prendê-lo e amarrá-lo, mas eu quero contribuir para que ele vá e voa bem alto. Creia nisso, meu irmão. Pare de ficar mimando o seu filho de forma errada. Porque existe o mimo correto. Se você fica aprendendo, mimando o seu filho de forma equivocada, você vai impedir o chamado dele. Vai impedir a bênção de Deus na vida dele, na vida dela. Então, você precisa entender, aceitar, cuidar, para que o chamado e a missão se cumpra. E no tempo certo, esse seu filho, a sua filha, vai fazer a obra de Deus. E a geração dele, e a nação, o tempo dele, será impactado pela glória de Deus. Diga aleluia. Entenda isso. Então, quem era o verbo? O verbo era Jesus. Fala comigo, o verbo era Jesus. Então Maria nunca se colocou acima de Jesus. Ela sempre entendeu, aqui eu sou mãe, preciso cuidar, chamar atenção, volta para casa, mas eu entendo, Ele é o Senhor. Que habilidade extraordinária. Ele é Jesus.
A Bíblia fala em Marcos 3, 33 ao 35, e ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? E meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto com ele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus sabia que sua mãe biológica era Maria. Todavia, sua vinda a este mundo não tinha como foco na vida bios, mas sim na vida zoe, que é a vida eterna. Não era a vida biológica, mas a vida zoe, que é a vida eterna. A maneira como você viu e entendeu a atuação de Maria neste mundo não vai fazer muita diferença na sua eternidade. O que você precisa hoje entender e declarar na sua fé, de forma única e exclusiva, é que Jesus é o Senhor e o nosso único e suficiente Salvador. Então, fazendo isso, você vai entender duas questões importantes. A primeira, a salvação pertence ao Senhor. Está em Apocalipse 7, verso 10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E segundo, o caminho para o Pai é Jesus. O texto muito conhecido, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entenda, você precisa mesmo de um caminho para a sua vida e para a sua fé. E sabe qual é o caminho? Fala comigo, o caminho, diga bem forte, o caminho é Jesus. A Bíblia fala em João 3, 33, 36, aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E é incrível que lá em João 2, verso 5, a palavra de Maria em relação a Jesus é forte. Diz assim: façam tudo o que ele lhes mandar. Aquele momento do casamento, do milagre, do vinho. E ela se preocupa com as pessoas, acabou o vinho, Jesus. Ele fala: mulher, não é chegada a minha hora. E aí depois ela fala assim, ó: façam tudo o que ele vos mandar. Maria nunca falou assim, ó: façam o que eu mando, façam o que eu quero. Eu sou mãe de Jesus. Ela disse: façam tudo o que ele mandar. Vamos viver o propósito do Senhor. Vamos viver para o Senhor. Você que é mãe, você que é pai e você que é filho, não inverta a ordem das coisas. Respeite seu pai e a sua mãe. Honre a sua mãe. Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Queremos sim honrar e abençoar as mães. Mas mãe, você precisa entender uma coisa. O seu papel aqui na terra é educar o seu filho, não somente para ser um doutor ou um advogado, educar o seu filho para que ele seja um homem de sucesso, mas você precisa educar o seu filho principalmente para que ele seja um homem ou uma mulher de caráter e cumpra o seu chamado aqui na terra. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite.